Oi, pontinhos, bom dia, Feliz Natal! Hoje eu vim postar um vídeo em especial para falar algumas coisinhas referentes ao canal e ressaltar alguns fatores. Eu postei aí 3 vídeos, 3 sequências, atualizando o que estava acontecendo na minha vida nesses últimos anos, né? E não só no YouTube, como nas outras redes sociais, muita gente critica. É fácil você estar por trás de um celular e botar um comentário, dar a sua opinião, é válido. Eu estou aqui na chácara onde eu moro, mas eu moro ali, ó, lá naquele cantinho ali, um quartinho. Aqui é a chácara da dona, aqui é super lindo, uma delícia, é uma paz pra mim que tô me recuperando de uma depressão profunda, desse processo doloroso que eu estou vivendo, que a dor a gente não pode esconder. Mas o que eu queria dizer é, o canal Ponto de Luz, em primeiro lugar, é sobre o transtorno de personalidade borderline. Eu exponho minha vida, minhas experiências com o transtorno e é claro que eu não sou perfeita, senão eu não teria diagnóstico de transtorno de personalidade. Porém, contudo, mas entretanto, os erros e as coisas que eu fiz ou que aconteceram, talvez influenciadas pelo transtorno, poderiam ser amenizados ou tratados mais cedo se eu tivesse uma assistência, se eu tivesse compreensão, conscientização, o que eu não tive a minha vida toda. O que eu exponho nas redes sociais é um trecho de coisas que eu vivo, às vezes revoltante, às vezes revoltada, às vezes indignada. Então, nós não podemos pegar um resumo e tentar criar um contexto, né? Porque texto sem contexto vira pretexto. E muita gente tenta, às vezes até numa boa intenção, me aconselhar, falar coisas, me criticar, me julgar, olhar o lado dos meus pais, que eu falo muito. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. O próximo vídeo que eu vou gravar, que eu vou pesquisar inclusive para não falar besteira, é sobre borderlines, filhos ou filhas de mães ou pais narcisistas, criados sobre a influência de mães e pais narcisistas. Isso no próximo vídeo, que foi a minha criação, filha de uma mãe narcisista. E quando eu falo mãe narcisista, as pessoas não conseguem compreender porque não tem conhecimento. Falta conhecimento da sociedade sobre transtornos de personalidade. Assim como falta empatia, eu acredito. Por isso que eu recebo tanto julgamento. E outra, é difícil para a sociedade. Eu ouvi aquela psicóloga que participa do programa Casos de Família, num determinado programa sobre isso, sobre mães narcisistas, sobre mães que maltratam seus filhos, parece que odeiam os filhos. Mas isso é um transtorno, gente. Isso é uma forma da personalidade de ser da pessoa, que muitas vezes a forma de demonstrar amor, de demonstrar carinho, de demonstrar interesse é distorcido, assim como a minha personalidade é distorcida de um narcisista também é. São doenças psiquiátricas. Então, é difícil para a sociedade aceitar que uma mãe ou um pai sejam maus, ou sejam ruins com os seus filhos, ou neguem os seus filhos, ou rejeitem os seus filhos, ou maltratem os seus filhos. Ah, mas eu amo meu filho, mas ama, mas não demonstra amor, ou não consegue demonstrar amor, por causa dessa personalidade narcisista, dessa personalidade que foi desenvolvida na vida deles, que é o jeito deles levarem a vida. E, infelizmente, toda a minha história eu escrevi num livro, mais detalhadamente, para que as pessoas pudessem entender o que é crescer nesse meio narcisista, nesse meio... eu tô segurando o celular com a mão aqui, por isso que tá assim. O que é crescer nesse meio inconsciente, ou eu diria, sem informação, né? Porque ninguém é obrigado a ser consciente, né? Mas é importante, é por isso que eu faço esse canal, para conscientizar as pessoas, para trazer
um ponto de luz no fim do túnel, como eu digo para os meus pontinhos, sobre esses transtornos, sobre esses problemas da vida, sobre esses tipos de pessoas, sobre como sobreviver a isso. Porque, cara, no momento que eu estou passando, eu exponho partes do que está acontecendo. Mas neste momento aqui exato, hoje é Natal, 25 de dezembro, eu estou sozinha, brigada com meu pai, brigada com a minha mãe, e eles não se importam. Por orgulho, por sei lá o que, nós discutimos, nós brigamos e eles não se importam. Eu estou me sentindo abandonada. Eu tenho transtorno de personalidade borderline? Tenho. Sou mais sensível? Sou. Sinto as coisas com mais intensidade? Sinto. Erro, faço cagada, adoidado por causa do meu transtorno. Mas eles também têm a personalidade deles. E as nossas personalidades em conflito geram essa relação tóxica, né, de não dar o braço a torcer. Parece que o amor não se sobressai nessa situação. O que se sobressai é o orgulho, é o eu, é o narciso que existe aqui dentro de cada um, né, dessas personalidades. Então, não sou psiquiatra nem psicóloga, não posso dar um diagnóstico, mas o histórico comprova isso. Então, eu gostaria de dizer às pessoas que se inscrevem no meu canal, me seguem nas redes sociais, que quando eu falo dos meus pais, da minha vida, é muito resumido, né? Porque tem um livro detalhando tudo isso. Então, em breve você vai poder comprar o meu livro e entender melhor, se conscientizar melhor, talvez, sobre transtorno de personalidade, sobre pais narcisistas, sobre essa relação tóxica entre pais e filhos, que às vezes a gente não consegue conciliar porque uma das partes não querem colaborar. Eu busquei tratamento aos 18 anos de idade. Antes disso, eu era completamente negligenciada. Eu tentei suicídio aos 9 anos, 8 anos ou 10 mais ou menos de idade. Tentei suicídio e não fui socorrida nem assistida. Eu não sei nem se os meus pais sabem disso, que eu desmaiei por ter tomado um vidro de colônia de perfume, né, na época do divórcio dos meus pais e tudo mais. Então, se vê que desde este momento, desde a minha primeira infância, eu não recebi atenção e cuidados psicológicos necessários para desenvolver uma personalidade saudável. Por isso, tantos transtornos na adolescência, na vida adulta, tanta briga, tanta coisa. Então, hoje, que eu sou tratada já há 11 anos e que eu estudei a respeito, eu tento conscientizar as pessoas, eu tento conversar com os meus pais, já tentei muito, já mendiguei muito, já perdoei muita coisa, mas não existe disposição da parte deles em se tratar. Quando existe uma pessoa transtornada na família, ou com qualquer problema psicológico, é necessário que toda a família se inclua no tratamento, né? Se encaixe e veja em que parte ela cabe. Qual é a responsabilidade minha nessa doença, neste momento que essa pessoa está passando. Eu estou passando pelo pior momento da minha vida, eu estou proibida de ter contato com a minha filha. Não vou entrar nesse mérito aqui, não é isso que eu quero discutir. E também não quero as opiniões das pessoas. É porque você está proibido por causa disso, daquilo outro, porque vocês não sabem do contexto completo. Vocês não conhecem a minha vida completa, vocês conhecem o que eu compartilho. E como eu disse, é difícil para a sociedade aceitar que pai e mãe tenham esse tipo de postura. Abandonem completamente. Eu estou abandonada no pior momento da minha vida, não tenho colo, não tenho acalento. E se eu não cuidar de mim, se eu não me dedicar, me tratar, se eu não for em busca de ajuda de terceiros, se eu não ocupar minha mente, não fizer esses vídeos que eu faço, não buscar os meus sonhos, não dizer para mim mesma que eu não estou sozinha, que eu tenho um Deus que me ampara, me, que me socorre, que me protege, que me guarda e que provê a minha vida, se não fosse eu não estaria viva, independente de eu ter uma filha ou não, por causa da doença. E os meus pais não estão ligando. Eu ouvi da boca do meu próprio pai: se você quiser morrer, não me interessa. Entendeu? Porque ele tinha apreendido meu carro, né?
estava sem documento e tudo mais, então a chave estava com ele. E eu pedi que ele viesse da partida do meu carro para não perder a bateria. E ele não veio, ele não tinha essa dedicação, ele veio nos primeiros momentos e tudo. Num primeiro momento ele me deu assistência, depois ele começou a sumir, ele começou a lavar as mãos, como ele diz. Ele cansa de cuidar de mim, porque eu sou doente. A minha mãe não quer nem saber, ela não cansa, ela se revolta. Se eu estiver doente, ela se revolta. Ela fica mais doente ainda, porque ela já é, né? Então, eu costumo dizer que assim, as pessoas querem que você fique bem, não porque elas te amam necessariamente. Não é realmente um amor por você, pela sua vida. Elas querem que você fique bem porque elas não sabem lidar com você mal. E isso se resume a tudo. Elas não sabem. Meu pai, minha mãe, meus familiares, alguns amigos, simplesmente não sabem lidar comigo quando eu estou mal ou quando eu estou passando um momento difícil. Mas há outras pessoas que me socorrem, que me ajudam. Há um Deus enorme, maravilhoso, que provê tudo que eu preciso. Então, eu queria deixar esse recado neste dia de Natal, que é muito importante e que afeta muitas pessoas nessa questão familiar. Não se deixe abalar, seja forte, cuide de você, seja viva por você, fique vivo por você, porque você merece sair dessa. E a decisão que eu tomei de me afastar dos meus familiares, dos meus pais, foi uma decisão tomada depois de muitos anos pisando em ovos, né? Então eu decidi falar o seguinte, quer saber? Se a pessoa não pode me ajudar na hora que eu mais preciso, então não tem por que eu ficar lá lambendo ela e tudo mais. Quando a gente tá bem, a gente tá bem. Quando eu estou mal, eu cuido de mim mesma. Aprendi a cuidar de mim mesma. Em relação à minha filha, eu não quero que minha filha cresça com esse sentimento. Então, eu tenho sabedoria suficiente, posso garantir isso. Eu tenho discernimento e consciência de como criar uma filha, mesmo que ela venha desenvolver problemas psicológicos, eu tenho consciência de como cuidar dela. Eu não sou narcisista, eu não sou um perigo, eu não sou egoísta, eu não sou muitas das coisas que já falaram sobre mim, porque não me conhecem, não sabem da minha história. Quer saber da minha história? Lê o livro. Eu vou de novo, leia o livro, vou publicar esse livro em nome de Jesus, porque esse livro é essencial para que as pessoas conheçam a minha história incompleto. E não, de maneira nenhuma eu odeio os meus pais, né? Eu só queria que houvesse mais conscientização, por isso que eu me esforço gravando esses vídeos, por isso que eu já me esforcei várias vezes tentando conversar com eles, explicando, tentando entrar num acordo, mas há muita resistência, pela forma que foram criados, pela época deles, de querer comparar com a nossa de hoje. E por ignorância um pouco, né? Por orgulho. A minha mãe chama, quando eu tentei conversar com ela sobre o transtorno, sobre as minhas dores, quando eu tentei desabafar, conversar, me aproximar, ela chama o meu problema de ladainha, o meu pai chama de piti. Então, é aquilo que eu falei, as pessoas te querem bem, não porque necessariamente te amam. Há amor sim, mas esse amor não suporta seus momentos ruins. Então, isso que gera uma relação tóxica. Amor tudo suporta. E envolve isso, envolve esses momentos que a gente precisa das pessoas mais importantes da nossa vida e nós não temos. E nós não podemos julgá-los, porque falta consciência, falta disposição para que haja um tratamento familiar acompanhado de profissionais. Isso não acontece, eu já propus, eu falo com os meus psiquiatras, meu psicólogo. A gente precisa, toda família precisa se cuidar quando existe essa toxicidade, essa relação. Se querem se aproximar, precisam se cuidar. Mas há uma resistência por parte dos meus pais de não quererem, de não aderirem, de não entrarem nessa comigo, do tratamento. Então eu faço a minha parte sozinha. Então você que tem essa dificuldade de aceitar que pais podem fazer mal aos seus filhos, podem, infelizmente podem. E as consequências são graves. E as acusações que eu tô tendo de fazer mal para minha filha,
é decorrente dessa indignação das pessoas. Elas acham que elas têm já uma ideia definida do que é fazer mal e elas não veem o contexto, o que acontece entre quatro paredes, a convivência, a experiência. E eu e a minha filha podemos provar isso no nosso relacionamento. Ela é diferente da criança que eu fui e ela vai ser diferente do que a mulher que eu sou, graças ao meu entendimento, à minha conscientização, que é o que eu tento passar para vocês. Um Feliz Natal, aqueles que estão sofrendo com dramas familiares parecidos com o meu, força. Deus te ilumine, te abençoe, te fortaleça. Beijinhos da Drica. Amo os meus pontinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esquece, se não é inscrito no canal, se inscreve logo, ativa as notificações, comenta, compartilha, manda para os amigos. Esse tema é muito importante, tá? Conto com vocês.